Hoje nós temos mais um plantão de dúvidas da Covid-19 no Você e o Doutor, com o médico de família Antônio Spreusser. Muito bom dia, doutor Spreusser. Bom dia, César Filho. Bom dia, Renatinha. Prazer estar com vocês aqui, ao vivo. E vamos em frente, né, César? Vamos sim, hein, doutor, porque são importantes orientações sobre os riscos, prevenção, sintomas, sequelas da doença e sobre a vacinação. Tudo que você e seus familiares e amigos precisam saber para enfrentar a pandemia com segurança. Sabe aquelas perguntas que a gente se faz no dia a dia? Todas elas serão respondidas agora, então chama todo mundo que está aí, porque informação nunca é demais. E a primeira pergunta, olha só, foi enviada pelo público. Olha só, doutor. Olá, meu nome é Giovana, eu sou de Ribeirão Preto e eu tenho acompanhado algumas notícias sobre um estudo preliminar que indica que a vacina da tríplice viral pode diminuir os riscos da Covid-19 e que a vacina está em falta na rede privada. Eu gostaria que o doutor esclarecesse se isso é verdade ou não. Obrigada. E aí, doutor, a vacina tríplice viral pode aí influenciar no risco da contaminação contra a Covid-19? Então, essa vacina tríplice viral, coqueluche, rubéola e cachumba, ela é usada para essas três doenças, que é a vacina MMR. E uma curiosidade é que o ano passado nós falamos que quem vacinasse da poliomielite e também quem vacinasse do sarampo, quem vacinasse de outras doenças também tinham menos risco de contrair a Covid. Mas não é que a gente falou isso. Os estudos mostram que as pessoas que são vacinadas para outras doenças, como por exemplo a gripe, têm um combate melhor a qualquer virose, não é contra a Covid-19. Então você não precisa sair de casa agora para tomar essa vacina tríplice. Você não precisa sair de casa agora com seu pai, com a sua mãe, para vacinar contra a vacina tríplice, com essa vacina, porque não vai influenciar. Esse estudo da Universidade de Santa Catarina, ele está sendo feito, está sendo concluído e a gente não pode tirar nenhuma, uma razão precipitada. Então, calma, as vacinas são importantes para tomarem na hora certa. Não é agora que você vai tomar a vacina porque vai melhorar. Não é assim. Doutor Spreusser, ainda falando a respeito desse assunto, e a vacina contra a gripe, que deve chegar agora no mês de abril, ela também pode ser adiada ou ela deve ser tomada agora? Boa pergunta, César Filho. Nós temos que vacinar contra a gripe. O inverno está chegando. As viroses respiratórias vão chegar também. Então, o vírus influenza, ele vai atacar a nossa população. Então, o Ministério da Saúde está colocando à disposição, como você falou, agora no mês que vem, abril, a partir do dia 12 de abril, e temos 3 etapas: os idosos em primeiro lugar e os profissionais da saúde, depois os pacientes que têm mais risco de adquirir a gripe, como pacientes que têm doença, as grávidas têm que tomar vacina e as pessoas as meninas que deram à luz também vão tomar vacina. E pela última fase, as crianças de 6 meses a 6 anos de idade, também as prisões dentro das penitenciárias. Então tudo vai ser muito bem explicado, mas sim, César Filho, tem que imunizar. Se você tomou a vacina da Covid, espere 15 dias para tomar a vacina da gripe. É importante. Ok, nós temos mais uma dúvida do telespectador, vamos a ela. Bom dia, doutor, tudo bem? Meu nome é Rafaela Ferreira, eu sou de Lorena, São Paulo, e eu tenho uma dúvida. Doutor, me disseram que as pessoas que tiveram Covid, elas não podem fazer atividade física precocemente. É verdade isso, doutor? Essa é a pergunta da Rafaela. E aí, doutor, a pessoa pode desenvolver e fazer e praticar esportes ou não? Então, todo mundo tem que fazer um pouco de atividade física, né? Mas você que teve Covid-19, é importante a gente ver se você teve alguma sequela, principalmente sequela no coração. Nos Estados Unidos, atualmente, todos os adolescentes e jovens que estão em faculdade, que tiveram Covid, são avaliados do coração, porque muitas vezes o músculo do coração, as válvulas do coração têm problema, tem sequela. Você vai fazer atividade física e pode ter um mal súbito, uma parada cardíaca. Então, toda vez que você tem um quadro de Covid, tem que passar por uma avaliação médica para ver se teve alguma sequela nos rins, no coração, no pulmão e no cérebro. Então não sai fazendo atividade física aleatoriamente não, que é perigoso, tá bom?
Importante aí a orientação, viu, doutor, que o senhor acabou de dar agora. Agora tem mais uma pergunta dos nossos telespectadores aqui do Hoje em Dia. Olha só. Bom dia, doutor Antônio. Meu nome é Thaís, eu falo aqui de Guarapuava, no Paraná. E hoje minha dúvida é a seguinte. Doutor, existe alguma ligação entre as vacinas de Oxford e os casos de trombose? Obrigada. Doutor, uma pergunta importante da Thaís, não sei se relacionada à vacina em especial, mas a Covid e casos de trombose. Isso é cada vez mais comum, doutor? É verdade. Você sabe que essa pergunta é muito interessante, porque ontem, inclusive, a Alemanha proibiu pessoas abaixo de 59 anos de se vacinarem com a vacina AstraZeneca de Oxford, pelo risco que essa vacina tem dado. Mas a boa notícia é que aqui no Brasil, que essa vacina tem sido dada de rotina, as complicações estão em 0,007% e não relacionadas com coagulação e sangramento. Mas claro é que a Organização Mundial de Saúde, que é a entidade maior, ela não provou que essa vacina causa problemas de coagulação e trombose. O que nós sabemos com certeza é que o vírus SARS-CoV-2, ele aumenta a viscosidade sanguínea e aumenta casos de coagulação e trombose. E muitas vezes a pessoa, sempre tem aquela pessoa que fala, doutor, eu tomei vacina da gripe e fiquei com gripe. Isso não é verdade, porque a vacina é com vírus morto, não há gripe, então é a mesma coisa. Eu tomei vacina e fiquei com coagulação. O vírus já causa essa coagulação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Estudos estão sendo feitos e você que se precisar tomar a vacina AstraZeneca, tome a vacina, porque a gente está em lotação completa hospitalar, nas UTIs, então vamos fazer a nossa prevenção do jeito que a gente sabe fazer. Tem uma pergunta aqui. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a trombose, como ela age no nosso corpo e mais. Por exemplo, eu tive a Covid, depois fiz todos os exames, escolhi mais de 20 ampolas de sangue e tal, e acho que tem o dímero, se não me engano, né, que verifica a coagulação do sangue. De quanto em quanto tempo quem teve a doença deve fazer esse exame de sangue para vigiar, para saber se a coagulação permanece a mesma e não tem um perigo futuro? Porque ainda é tudo muito novo para a gente, não é isso? Boa pergunta, César Filho. Você tem toda a razão. O dímero D, eu fiz uma arte para vocês e vou mostrar agora como é que é o processo da coagulação e por que ele é acelerado durante a infecção pelo vírus. Aqui vocês estão vendo na corrente sanguínea uma veia, não é artéria, é veia, e esse fluxo sanguíneo ele pode ser alterado pelo vírus SARS-CoV-2 e de repente a nossa viscosidade aumenta, os exames de coagulação mostram uma inflamação do vaso pela proteína C reativa e o dímero D também mostra isso que está acontecendo agora. Então, o coágulo é formado, esse coágulo pode se desprender do vaso, pode viajar no seu corpo e ele vai viajando, aí ele já é chamado de êmbolo. E esse êmbolo vai para o pulmão, ele passa pelo coração, o coração bomba esse coágulo e ele vai se alojar no pulmão. Isso nós chamamos de embolia pulmonar. E nós acompanhamos esses casos com exames de sangue. E você está totalmente certo. A gente tem que fazer exames mensais nos primeiros 3 meses e depois a cada 6 meses uma vez para acompanhar se o processo de coagulação e inflamação ainda existe, César. Por isso que a gente dá anticoagulante para esses pacientes, para não deixar que forme o êmbolo, o coágulo e a trombose. Então isso é muito importante a gente entender. Muito obrigado, doutor. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Oi, doutor. Eu sou a Thalita Quintana e moro em São Paulo. Muitas pessoas estão com sequelas após contraírem o coronavírus. Eu gostaria de saber quais são os sintomas mais comuns no pós-Covid. Tá aí a pergunta da Thalita. Quais são os sintomas mais comuns? Quais são as sequelas mais pertinentes que permanecem com o paciente, doutor? Então, Thalita, normalmente a gente tem sequelas do aparelho do rim, fígado, pulmão, músculos, mas as mais frequentes mesmo que a gente tem observado no consultório, eu vou também preparar uma arte para mostrar para vocês quais são os sintomas mais frequentes. Então, normalmente a gente tem que sempre lembrar que o pulmão e as vias aéreas são importantes, mas a perda de olfato e paladar por lesão do nervo também é.
Dor no corpo inteiro, parece que passou um caminhão em cima da gente. Falta de ar, que muitas vezes é prolongada. A fraqueza muscular que impede de você fazer atividades do dia a dia. O pensamento fica muito lentificado, levando até alterações da memória, que podem ser muito longas. Então, com todas essas alterações, a gente tem que ter um cuidado especial com uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, fonoaudioterapia, com medicações exclusivas, com fazer suplementação proteica, fazer uma alimentação balanceada, porque pode ser que demore um pouquinho para passar esses sintomas. Então, você que tem esses sintomas, acompanhe o tratamento médico, faça seus exames, para a gente ter certeza que você está indo no caminho bem e tem que ter paciência, né? A gente sabe que tem que ter paciência. É isso mesmo, doutor. E tem mais uma pergunta, olha só. Bom dia, doutor. Me chamo Leonardo Teles, eu sou de São Paulo. Eu gostaria de saber, quem contraiu a Covid precisa ser vacinado? E aí, doutor? Quem contraiu provavelmente tem os anticorpos já no corpo e aí precisa ser vacinado? Essa é uma dúvida muito comum. E aí? Então, Renatinha, sabe que as pessoas que pegam a Covid, elas podem ficar com esses anticorpos numa faixa de tempo muito variável. A gente acompanha pacientes que às vezes o IgG e os anticorpos totais caem depois de 2 a 3 meses. Então, a importância de você tomar sim a vacina quando você teve a Covid, para reforçar a memória imunológica que a gente chama. Essa memória imunológica, ela é muito importante para demorar meses ou até anos. E a gente espera que demore anos, né? Mas a gente sabe que não é assim. E a gente sabe com a vacina da gripe que não é assim. Mas você que teve Covid, os seus anticorpos eles podem ficar na corrente sanguínea muito pouco tempo. Então, tome a vacina, é importante. Nós temos mais uma dúvida e vamos a ela. Olá, doutor. Me chamo Vanessa Jardim, falo de Fortaleza, Ceará. É verdade que as vacinas contra o Covid podem gerar infertilidade na mulher? É mito ou verdade? A Vanessa, doutor Sproisser, deixou uma pergunta para a gente aqui. Nós queremos saber se é mito ou verdade. As vacinas contra a Covid podem gerar infertilidade na mulher? Ou mesmo a Covid pode fazer com que isso aconteça? É mito ou verdade? Olha, César Filho, o que a gente tem observado de notícias falsas, ou chamadas fake news, é impressionante, né? Até que a vacina que está sendo dada, ela põe um chip dentro da gente e os países ficam comandando a nossa vida, né? É um absurdo. Não é verdade, é mito. A vacina não produz infertilidade. Pelo contrário, os estudos que nós temos observado em médicas grávidas que trabalham em UTI, em emergência, mostram que a vacinação, além de produzir proteção para a própria mulher, também passa a imunidade para o feto, passa a imunidade para o recém-nascido. Claro, é que são estudos ainda, mas a resposta bem objetiva é não. E mesmo o vírus, César, ele não tem provado que pode causar esse tipo de agressão à mulher. Os órgãos principais do vírus é pulmão, rim, fígado, cérebro, músculos, mas ainda nada relacionado ao aparelho reprodutor feminino. Além dessa consulta, ele dá uma verdadeira aula para todos nós. Por isso, ele é o professor doutor Antônio Sproisser. Muito obrigado, doutor. Até a semana que vem ou em qualquer edição extraordinária, porque nós estamos aqui num momento muito crítico e precisamos sempre dos seus conselhos, das suas orientações, para que todos nós possamos ficar, acima de tudo, muito bem informados. Muito obrigado, doutor Sproisser. Obrigado, César. Tchau, Renatinha. Grande abraço.